Olá, boa noite. Para quem não falei ainda, vamos a mais uma aula, né, de arquitetura de computadores. Estão todos bem? Espero que estejam todos com saúde, né? Ainda mais agora que nesse momento que as coisas estão voltando a ficar complicadas, né, na questão da pandemia, mas vamos torcer que as coisas se resolvam, né? Bom, então na aula passada nós fechamos. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Na aula passada nós fechamos a questão peraí, estou na página errada. Nós fechamos a questão da primeira unidade, né? E aí tinha aqueles exercícios lá para vocês fazerem. Hoje a gente vai estar vendo a unidade 2 e no final da aula a gente corrige os exercícios da unidade 2 que eu passei para vocês, tá bom? Vocês chegaram a ler a unidade 2 para poder responder os exercícios? Eu cheguei a ler um pouquinho, mas eu achei bem tranquilo. Mesmo não lendo, deu pra fazer. Não aprofundando muito. Essa é uma parte bem tranquila da informática, né? Principalmente essa parte inicial, porque são coisas que atualmente, ainda mais se fosse no interior, talvez não tivesse tanto acesso assim, mas para nós que moramos na região sudeste, que é a mais avançada do país, né? A gente tem bastante acesso à tecnologia, então a maioria de nós já ouvimos falar bastante sobre as partes do computador, né? Mas aí só para a gente poder formalizar, a gente vai passar rapidinho, não vou ficar fazendo leitura, vou só pegar o tópico e a gente vai falando sobre ele, tá? Então, unidade de hoje é sobre dispositivos de entrada e saída, né? Nós temos, dentro dessa unidade, nós temos 3 categorias. Aqueles dispositivos que são somente entrada, dispositivos que são somente saída, e nós temos os dispositivos que são as duas funções, dispositivo de entrada e ou saída, né? Então ele tanto faz a parte de entrada quanto ele faz a parte de saída. Então vamos começar primeiro pelos periféricos de entrada, né? Então vou só mostrar aqui algumas imagens de periféricos de entrada e a gente vai comentar um pouquinho sobre eles, mas coisa rápida. Bom, esse aqui não precisa de apresentação, né? Todo mundo que conhece um computador sabe que isso aqui é o teclado, né? Boa noite. Boa noite. E o teclado ele tem a função de fazer a entrada, né, para o computador, que é a forma como nós nos comunicamos com o computador é através do teclado e do mouse, né? Então todas as informações que nós queremos processar, nós damos entrada através do teclado do mouse, através de seus cliques, né? E por aí que a gente consegue interagir, né, com o sistema operacional. Então aqui, como eu falei, questão do mouse, né? Também é uma forma de você fazer a entrada de dados através dos cliques. Mesa digitalizadora, né, que nós vimos, aí para quem não conhecia, viu o uso dele na prática aí nas aulas de ferramentas digitais, né? Não sei se alguém aí da turma também tem mesa digitalizadora, mas é uma coisa bem interessante aí para se adquirir para quem for fazer algum tipo de trabalho na área de design gráfico, né? Então também a função dela é bem parecida com a do mouse, a diferença é que ela te dá mais precisão, né? Então também não tem muito mistério, muita coisa para se falar.
A única coisa que a gente pode falar em relação, né, diferenciar bastante em relação ao mouse é a lei da precisão. Essa caneta você consegue ter variação da pressão, né? Então você consegue aí, de acordo com a pressão que você aplica sobre a mesa digitalizadora, ela vai fortalecendo lá o traço ou vai deixando mais claro conforme você vai diminuindo a pressão. Então bem interessante essa questão, porque o mouse você não consegue fazer isso. Clicou e arrastou, ele vai riscar da mesma intensidade, né? E aqui nós temos mais dispositivos de entrada, né? Que são os microfones. Então aqui nós temos, nesse caso, o headset. Ele tanto se aplica na categoria entrada, como se aplica também na categoria saída, né? Então ele poderia ser classificado como um dispositivo de entrada e saída, porque ele tem o alto-falante também, né? Os fones de ouvido. Então ele não é somente um dispositivo de entrada. Aqui sim o dispositivo um microfone de pedestal, aí sim é somente dispositivo de entrada. E a gente pode também atualmente, né, como a gente pode falar que um smartphone, como nós vimos na aula passada, ele pode ser considerado um microprocessador. Então, como ele também tem microfone, você também tem aqui então o microfone do smartphone. A câmera do smartphone também é considerado um dispositivo de entrada. Por falar nisso, nós temos aqui a webcam, né? Então a webcam ele pode ser uma webcam para o PC, que é essa portátil aqui, um exemplo de modelo seria essa. A câmera do celular, né? E no caso dos notebooks, fica embutido aí na tela a câmera dos nossos notebooks, né? E esses caras aqui que hoje em dia estão meio esquecidos, né? Mas eu até tenho uma na impressora. Eu já tive um desse aqui, somente o scanner, mas ele acabou apresentando problema. Eu comprei uma impressora multifuncional já com scanner, e aí mais quebra um galho assim muito grande. Ainda mais agora na pandemia, isso aqui foi exaustivamente usado aqui em casa, né? Para poder você digitalizar os documentos. Então ele faz a leitura, né, via a leitura ótica do documento, converte isso em sinais digitais e transforma essa imagem em um documento para você estar transmitindo aí pela internet, sem você precisar levar o documento fisicamente. Então isso aqui foi extremamente útil agora no período da pandemia. Aliás, esses últimos aqui, né? Headset, o celular. Acredito que alguns de vocês aí estão pelo telefone, né? Assistindo a aula. Deixa eu até conferir aqui que eu consigo ver quem está por telefone. Cadê? Ó, Rodrigo está ao telefone. Tá quase todo mundo pelo telefone. Quase todo mundo, tá vendo? Então, assim, é um dispositivo, né, extremamente utilizado. Quase todo mundo. Bastante. Acho que só o Arthur que tá no computador, hein? Eu também. E o Vitor Hugo também. Também tô no computador. Eu tô pelo PC. Porque o aplicativo do Teams ele roda com mais tranquilidade do que no celular do que no computador, né? Porque ele exige bastante. É verdade. É porque alguém deve ter baixado o aplicativo pelo celular e cadastrou lá e conta como tivesse no celular. Pode ser, deve ser isso. Para mim é que aparece o que está cadastrado lá. Então, vamos lá. Mas, assim, como vocês... às vezes você está na rua, né? Ou você está com um problema no seu computador, celular, salva aí a nossa vida. Eu mesmo já teve uma vez que eu
foi até semana passada, foi quarta-feira passada. Eu esqueci o computador na escola, dentro do laboratório de informática. E aí, a minha sorte é que um ex-aluno meu que se formou ano passado, ele está fazendo faculdade lá e está trabalhando no TI. Aí ele reconheceu meu notebook, ele falou, pô, esse computador é do Edson. Aí pegou e guardou. Pô, o computador foi 4.500, cara. Já pensou se eu perco? Caramba! Pô, aí ele guardou, só que o que acontece? Um dos motivos que eu comprei esse computador é porque o meu notebook anterior a esse estava com problema no áudio, né? Mesmo você botando um microfone, o áudio ficava muito ruim, a imagem também estava ficando muito escura. E aí o que eu fiz? Eu entrei pelo computador para poder compartilhar a tela, por esse computador antigo, e para poder o pessoal escutar minha voz e me ver melhor, eu entrei também pelo celular. Então fiquei com os dois logins ativos. E aí, se não fosse celular, cara, eu teria passado por um sufoco muito grande para dar aula. Eu não sei nem se eu ia conseguir dar aula naquele dia, porque o som estava muito baixo, né? Então, não fosse celular, eu teria me dado mal. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Então, vamos lá. Então, vamos ver próximo dispositivo de entrada, que esse aqui é um clássico, né? Que é o leitor de código de barras. Outro dispositivo, né, de entrada que salvou muito a nossa vida aí durante a pandemia, né? E não só por causa da pandemia, mas pela comodidade também. Você não precisa mais ir até um banco ou numa lotérica para você pagar uma conta, né? Basta você ter aí ter o dinheiro lá na conta, no seu banco, e você consegue efetuar o pagamento aí pelo leitor de código barra do próprio celular. Então isso aí também Pessoal, agora o celular tá fazendo praticamente tudo, né? Pois é, cara. Eu assim, agora praticamente eu só estou usando o notebook para dar aula, né? E quando eu quero fazer para fazer programa, para fazer algum desenho, algum personagem. Agora mesmo eu vou começar a desenvolver um novo jogo aí, esse final de semana, e aí eu vou precisar bastante do computador e da mesa digitalizadora, né? Não é à toa que os celulares estão tão caros quanto os notebooks, né? Os Pois é, computadores. exatamente. Porque agora, na verdade, assim, ele é a gente pode dizer que ele é um microcomputador aí portátil, né? Tá muito caro, tem bastante espaço de memória, tem processador, né? Tem Verdade. bons processadores. Então, assim, cada dia que passa, a tecnologia dos celulares estão avançando mais e, sinceramente, eu tenho visto muito mais avanço na área da telefonia, né, dos smartphones, do que até mesmo na área dos computadores, seja notebook ou desktop. Né, porque já chegaram no limite aí que continua avançando, mas tem algumas limitações para avançar mais. E no caso do notebook, do smartphone, ainda não chegou nesse limite aí de questões de superaquecimento, né? Então, por enquanto, ainda está dando para avançar bem mais. Ainda vai avançar muito mais ainda. Bom, leitor de QR Code, isso aqui é uma febre, né? Hoje em dia, até os canais de televisão estão usando isso para fazer propaganda, né? Você quer fazer uma promoção, aí a empresa faz o anúncio na televisão, e aparece lá, aponte a câmera do seu celular para o QR Code para você aproveitar essa oferta. Está acontecendo muito isso no Big Brother Brasil, né? Apesar de eu não assistir, até porque eu não tenho tempo para isso. Mas eles estão fazendo os patrocinadores estão fazendo muito esse tipo de oferta na campanha de marketing, onde aquele preço só vale para quem apontar para o QR Code, né? Direciona para uma página específica e aí esse desconto é aplicado. Então é uma estratégia de marketing aí bem legal, e é o uso da tecnologia aí do leitor de QR Code, que é um dispositivo de entrada, né?
Ou seja, na verdade, o dispositivo de entrada é a câmera, né? O leitor de QR Code é um aplicativo. O dispositivo mesmo, aqui está como se fosse um dispositivo de entrada, mas ele está se aplicando ao webcam, né? A câmera do celular, né? Então, mas facilita bastante também a nossa vida. Não sei se vocês já viram, tem alguns museus, algumas apresentações, exposições de arte que também estão fazendo bastante uso de QR Code. Então você tem lá uma obra, né, de um artista lá na galeria, e se você, por exemplo, você não conhece, você ficou interessado pela obra, mas você não conhece a vida do artista, ou você não conhece a história daquela obra, você aponta para o QR Code que tem embaixo ou do lado da obra, e você é direcionado para uma página onde conta a história lá daquela obra, daquele artista, também bem interessante. E tem facilitado bastante, né? Você não precisa ficar pesquisando na internet, você vai direto para onde você quer. Esse aqui, então, né, ultimamente tem sido aí extremamente útil, né? Leitor biométrico. Hoje em dia os celulares também já têm o leitor biométrico e você consegue, por exemplo, eu uso no meu celular o leitor biométrico para quase tudo, né? Então eu acesso a conta do meu banco eu abro o aplicativo, não preciso digitar mais nada, só faço a leitura da minha biometria, ele já libera o acesso à conta. Então o leitor biométrico, seja do celular, hoje em dia os pontos, né, o relógio de ponto na empresa é pela biometria. Existem algumas falhas ainda, né, na questão biométrica, mas por enquanto é a tecnologia que nós temos de acesso aí mais fácil, né? Por que eu digo que existem algumas falhas? Por exemplo, se você utilizar o leitor biométrico e sua mão estiver engordurada, a sua biometria vai ficar desenhada na tela, né, do leitor biométrico, no espelho, ali no vidro. Se você pegar um pouquinho sabe aquele giz de escola? Ou então se você pegar um pouquinho até talco, você jogar um pouquinho desse talco por cima da biometria, você pegar um pedaço de papel e colocar por cima desse pozinho, o leitor biométrico vai reconhecer a sua impressão digital. Então, é bem complicado, né? Por isso Achei que era só em filme que tinha isso daí. Não, isso é verdade, né? Não é só em filme, não. Eu fiz o teste que eu tenho. Pensei também. Não. Ô, professor, Oi? eu tenho um grande hábito de quando eu vou no banco, Ah. aí eu faço esse leitor biométrico aí, eu sempre limpo a minha digital. Eu também. Eu também faço. Eu ia falar isso agora. Hoje mesmo eu fui no banco fazer um depósito, aí Eu sempre passo a blusa. tem que usar. Pensei que fosse falar que jogava o pozinho do giz para acessar a conta dos outros. Não, faço Isso aí é não. toque, hein? Pois mas infelizmente funciona. Por isso que eu sempre recomendo, usou a biometria limpa. Né? Então, quando eu não tô, por exemplo, às vezes você tá com uma blusa que não dá para você limpar, né? Ou às vezes o caixa é mais alto, eu sou baixinho, aí dá para. Tem horas que se o caixa eletrônico for muito alto, você não consegue alcançar com a blusa. Só se você arrancar a blusa do corpo e limpar. Mas aí o que eu faço? Eu uso um dedo que não esteja cadastrado, eu vou lá e esfrego a minha outra digital por cima, e aí você embaralha, né? Então, Caramba, boa ideia. não dá para usar um pano, um papel higiênico. Aí eu faço isso, eu pego um outro dedo que não esteja cadastrado e faço um círculo assim, ó, apagando aquela. Se ficar resíduo de impressão digital, vai ficar de outro dedo que não está cadastrado, e aí não vai funcionar. Infelizmente nós temos que nos proteger, né? A gente vê aí os hackers, né,
Eles estão a cada dia se aprimorando mais para aplicar golpes. Se a gente não se proteger, cara, vai ficar difícil. Então, o que a gente puder fazer para melhorar, a gente faz. E temos esse outro scanner aqui, ó, que ultimamente tem sido bastante utilizado, que é um scanner 3D Sense. Ele é um sensor, né? Ele faz a leitura do objeto em 3 dimensões. Então é muito utilizado aí para você fazer protótipos em impressora 3D. Então, para você não... Antigamente, logo assim que a impressora 3D surgiu, você tinha que montar um estúdio com várias câmeras, né, para você bater a foto do objeto. Então, você montava câmeras em 360 graus para você poder registrar todos os perfis. Depois você botava no aplicativo que fazia o casamento das imagens, né, para poder ficar em 3D. Hoje em dia você não precisa mais de um recurso tão grande como esse, né? Um sensor, um scannerzinho desse aqui 3D, você já consegue fazer aqui a leitura do objeto numa boa, né? Então ele faz aqui, ó, ele corre, uma linha corre na horizontal, a outra na vertical, fazendo a leitura do objeto, e aí você passa ele em volta do objeto 360 graus, e aí ele está registrado aí a forma do objeto em 3D, né? E aí você consegue jogar isso na impressora, no aplicativo, e fazer a impressão em 3D, para a gente poder fazer, né, os projetos lá. Inclusive, depois que a gente, se for disponível lá para a gente ter uma aula presencial, eu vou ver se eu consigo marcar uma aula lá na Sala Maker, que lá tem uma impressora 3D para a gente poder fazer um projetinho lá, imprimir alguma coisa. Tá? Vamos lá. Agora são os periféricos de saída. Bom, alguns a gente até viu, né? E a maioria são extremamente conhecidos, né? Esse aqui, eu acho que não precisa nem de apresentação, né? Monitor, que são as telas, pode ser a tela do seu computador, do seu celular, da tela do caixa eletrônico lá do banco, né? Hoje em dia, esses monitores estão presentes aí no painel dos carros, né? Seja aquele console do multimídia, seja no próprio painel digital mesmo. Então tem vários carros mais modernos que o painel é um cristal líquido. Então é um monitor ali que está... Tem carro que o painel já é touch, né? Pois é, tem carro que o painel é touch, então o negócio está cada vez mais avançado, né? Agora você imagina se esse painel queima durante que você está dirigindo. Vai ficar perdido. Ainda mais aqui no Rio de Janeiro você vai tomar multa doidado, né? Mas a chance disso acontecer é bem pequena, né? Até porque o touch ele vai te dando sinais, né? Começa a dar umas piscadas, ele começa a não funcionar direito, e aí você já sabe que está com algum problema, você já leva na concessionária. Mas assim, a qualidade, né, dessas telas para o motorista, principalmente à noite, né? Por exemplo, aqueles painéis analógicos, à noite, às vezes a iluminação, aquelas luzezinhas não estavam muito boas, e aí você não conseguia enxergar direito qual era a velocidade que você estava. E agora não tem mais isso, você consegue ajustar a intensidade de luminosidade, fica bem mais agradável aos olhos do motorista, né? Então, graças aí a esse dispositivo de saída. Aí aqui a gente fala um pouquinho da diferença, né, do monitor LCD. E hoje em dia nós já temos aí monitor de cristal líquido, 4K, tem aí uma série de tipos, né, de tecnologias diferentes de monitor, de tela. E o monitor antigo, né, que é aquele CRT, monitor de tela de raios catódicos. E esse monitor de CRT,
ele tinha um grande problema que era radioativo, né? Então, a radiação dele, ele afetava bastante, agredia bastante os nossos olhos, né? Os raios catódicos, ele procura a escuridão, né? Então, ele atingia diretamente a sua vista, porque ele ia muito no fundo dos seus olhos. Então, a maioria das pessoas, não vou falar antigo, né, porque fica uma coisa meio chata, mas a maioria das pessoas que trabalharam muitos anos utilizando esse tipo de monitor, como é o meu caso, eu, por exemplo, eu desenvolvi hipermetropia, né, por causa do uso desses monitores de CRT. Trabalhei muitos anos, programei durante muitos anos com aqueles monitores de fósforo verde e aquilo detonou minha vista. Antigamente eu achava besteira, era novo, né, moleque. Eu achava que era besteira, que não fazia mal nenhum. Hoje em dia eu tô com a vista toda ferrada aí. As gerações que pegaram essas primeiras versões dessas ferramentas tecnológicas, né? Hoje é a galera que usa óculos ou que tem algum tipo de sequela. Ficou com a parte mais punk da tecnologia. Pois é. Se não fosse se não foi os problemas da vista, foi o problema da coluna para carregar o computador, né? Eu trabalhei na época que eu fiz estágio no curso, né? Eu era monitor. Então eu ficava no laboratório de informática lá, dando apoio para os alunos lá mais novos. E às vezes o computador dava problema, a gente tinha que tirar ele do laboratório e levar Aí naquela época o computador não tinha microprocessador, era circuito integrado. Então quem tinha que consertar era o pessoal de eletrônica, não era o pessoal de informática. A gente tinha que levar para o setor de eletrônica, para o pessoal lá de eletrônica, do estágio de eletrônica, consertar o computador. Só que era no outro andar, no andar de baixo, e o computador era muito pesado, você tinha que andar, às vezes você estava sozinho, eu pegava, encarava a missão e levava, mas a coluna no final do dia ficava destruída. E às vezes você tinha 3, 4 computadores para levar de uma vez só. Aí você imagina, você subir, você descer um andar com um computador pesadão, aí você sobe de novo aquele andar da escada, você desce, não tinha elevador não, era tudo na escada, via escada. Era osso. Já passei por isso, professor. Já passou por isso também? Já. Trabalhou com helpdesk? Servidor, carregava muito servidor. E professor, também queria fazer uma pergunta. Pode falar. Dentro desses monitores também tem um gás, né? Ah, sim. E tem um gás. Se aquele gás estourar e ir pra cima da gente, assim, dá alguma coisa, ele é tóxico? Com certeza, ele é tóxico. Ele é muito tóxico, aquele gás. Então não morri não, porque eu já quebrei muito computador assim. Ele é muito tóxico, ele pode causar algum tipo de problema pulmonar, né? Problema respiratório. Se ele atingir seus olhos, você pode ter um tipo de reação alérgica através dos olhos também. Causa irritação, dependendo, aí depende também da patologia, né? A questão biológica da pessoa, né? Tem pessoas que é que nem cachorro vira-lata, né? Passa por tudo e não acontece nada. E tem pessoas que é que nem gato siamês, né? Passou ali, espirrou do lado dele, o bicho cai morto. Então tem que ter. Eu fazia muito isso. Eu quebrava muito esses monitores. Fazia o quê? Eu quebrava muito, só pra ver o gás vazando. Caramba. Olha, o ser humano precisa ser estudado, cara. Não é possível. Caraca, eu pensei que fosse só os alunos da... Pô, tu tinha quantos anos quando tu fazia isso, cara? Professor, já tem uns 2 anos atrás. É sério mesmo? Eu fazia isso lá na empresa. Pô, 2 anos atrás... Tinha muito monitor assim, professor. Então a gente quebrava tudinho, deixava só as telas. Aí depois vinha só com a faquinha quebrando assim, começava a sair muito gás. Olha, se tá explicado por que tá tão calor aqui no Rio de Janeiro. Aqui, ó, culpado aqui, ó. Camada de ozônio indo pro espaço aqui. Arthur, sugiro você, toda vez que tiver algum concurso que tenha psicotécnico, você não faça, cara. Faz não, porque vai dar ruim.
E olha, já Arthur me dando trabalho. Eu vou ter que fazer edição no vídeo para cortar isso, porque eu não vou botar o meu aluno aqui, né, nosso amigo, para responder por crime ambiental. Então, eu vou ter que editar isso. Eu não vou poder botar isso no Facebook, no YouTube. Eu tô falando sério, cara. Eu não vou fazer isso com você, não. Isso é crime ambiental. Não poderia ter feito isso. Então, vou até pegar esse gancho aí da questão ambiental, né, já que a gente está falando de arquitetura de computadores, tem relação. Tem vários componentes eletrônicos que eles não podem ser descartados em lixo comum, né? As peças de computador são uma delas. Elas são extremamente tóxicas ao meio ambiente, né? Pode contaminar os lençóis freáticos. Então, não é recomendado descartar lixo eletrônico em lixo comum. Não é para vocês jogarem na lixeira comum, tá? Tem local adequado para fazer a coleta. Você pode, se as peças não forem muito grandes, vocês podem utilizar. Em alguns supermercados eles oferecem aquela lixeirinha e alguns shops também, aquela lixeirazinha especial para coleta de pilha. Você pode descartar ali também, tá? Mas não façam como o nosso querido Arthur aí, no auge aí do seu trono aí, tá que nem aquela rainha de copas, né? Cortem as cabeças. Ele ficava lá, quebre os monitores. Tem gente que tá ganhando dinheiro com isso, né, Edson? Estão derretendo lá o ouro, né? Parece que tem algumas gramas de ouro nesse material. Por exemplo, as placas-mães, os contatos dos processadores são banhados a ouro. Né? Os contatos do processador e os contatos que é o socket da placa-mãe, os pinos são todos banhados a ouro. Né? Porque a condução é bem melhor, né? Então, tem muita gente que ganha dinheiro com isso. Vai no brechó, arremata aquele lote de placa-mãe queimada. Ele não quer saber se está funcionando ou não. Ele vai lá, mergulha aquilo dali dentro de um produto químico. Todo o ouro solta dos contatos e se deposita no fundo. Aí eles drenam, né, fazem um processo lá de drenagem com filtro, né? E aí ele consegue tirar todo o ouro lá do fundo do recipiente. Então, até tem... explicado o motivo do Arthur. Oi? Tá explicado o motivo do Arthur agora. Pois é, né? Aí, o que tu descobriu dentro do tubo lá que você quebrava para vender, Arthur? Não é possível. Era só para ver gás mesmo, só para ver a gente fritando no sol. Não tinha nada, professor. Era só gás mesmo. Era aquele garoto lá que ficava lá com a lupa queimando as formigas quando era pequeno, não era? Porque você tá fazendo a mesma coisa com a gente, cara. Você ficava lá quebrando o monitor para ver a gente morrendo de câncer de pele. Só pode. Cara malvado, né? Pô, faz isso não. Ele tem uma água aqui para poder político aí, hein? Oi? Um belo futuro político. Pois é, né, rapaz? Pois é. Pode vir, tá? Quando o Arthur estiver lá, eu vou ficar gritando, mito! Vamos lá. Ainda bem que essa tua cadeira tá pondo juízo na tua cabeça, ó, Arthur. Pois é, né? Coloca a luz aí mais azul, aí uma violeta para poder filtrar aí os pensamentos, aí não fazer mais essas coisas. O Danilo perguntou se existe algum computador biodegradável. Olha, Danilo, ótima pergunta. Na verdade, por enquanto, assim, se tiver, eu desconheço, né? Até por causa das questões dos componentes eletrônicos, ele precisa de... a maioria dos circuitos, os circuitos integrados, os processadores, ele usa... Eu esqueci o nome do minério, que ele tem até silício. Ele usa silício, né? E o silício, ele é altamente tóxico, né, para o meio ambiente. Então, se ele entrar em contato com os lençóis freáticos, você contamina esses lençóis
e isso é extremamente prejudicial à saúde. Então, ainda não conseguiram desenvolver uma tecnologia que substituísse o silício. Por isso que o Vale do Silício é tão rico, né? Tão próspero, porque você imagina, nós vivemos num mundo altamente tecnológico, tem computador para tudo quanto é lado, celular para tudo quanto é lado, e as pessoas cada vez mais consumindo, tem gente que troca de celular todo ano, e não é porque vai vender aquele para pegar um mais moderno, não, porque quebrou mesmo. Tem gente que é cupim de celular, né? Eu acho que também tem um pouco de síndrome de Arthur aí, que quebra só para ver o que acontece, só para explodir a bateria, né? Quando você pega uma faquinha na bateria e fura, ele pega fogo, né? Então acho que tu faz isso também. Olha, não sabia que a bateria... Quer dizer, nunca tentei também explodir. Pode pôr, pesquisa. Tenta. Olha que eu tenho um celular aqui aposentado. Mas cuidado, gente, o negócio é esquisito, rapaz. O negócio pega fogo de uma forma violenta. Melhor evitar. Vocês nunca ouviram reportagem de celular que explodiu no bolso da calça da pessoa? Já. Então, é a bateria que explodiu. Essa bateria, se ela vazar o lítio, quando entra em contato com a atmosfera, né, com ar, ele entra em combustão. Então, essas baterias de celular, se você furar ela entra em combustão automaticamente, sem você fazer nada, né? Só por ter entrado em contato com ar. Então tem até alguns vídeos aí no YouTube, bota lá, bateria de celular estourando, vai ver o cara dando a facada na bateria e ela começa a sair fogo e explode, dá maior clarão. Então, esse para você ver, né? Você pega um telefone desse, você joga na bateria de celular dentro da lixeira comum, isso vai para o depósito sanitário, né, para os aterros sanitários, essa bateria começa a vazar, tá aí um lençol freático aí contaminado. Já, além do chorume, né, ainda tem a questão da contaminação aí por lixo eletrônico. Então nós que somos da área de informática, nós temos a obrigação de não permitir que isso aconteça, né? Claro, a gente não tem como obrigar os usuários comuns, mas na empresa que nós trabalhamos, a gente pode tentar conscientizar aí as pessoas para que, ou pelo menos o seu chefe, né? Você pode, tem o serviço da Conlurb, que atende as empresas, que quando tem lixo eletrônico, você junta tudo, você liga para o 1746, eles vão lá e recolhem, né, para você não jogar num local inadequado. Então, isso é bem interessante até da gente abordar aí, porque tem toda uma responsabilidade. Vocês vão estar se formando, vocês estão se formando técnicos em informática, então tem a questão legal, né? Vocês têm que conhecer um pouquinho também das regras, questões éticas e questões jurídicas, né? Então, quando vocês fazem alguma coisa que está fora das questões legais, vocês podem ter o diploma de vocês cassado, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado aí para não passar por essa situação. Não é porque você já se formou que a justiça pode, se você for condenado por um crime associado, né, que é chamado de negligência técnica, e aí você tem o seu diploma cassado, você perde o direito de exercer a profissão. E aí é complicado. A não ser, Edson, que ele conheça um determinado ministro, né? Não vamos entrar em detalhes. Não, essa parte a gente pula aí. Mas essa parte da consciência ambiental é até... Por isso que as empresas fazem bastante campanha, né? Porque pega até bem para a imagem delas, né? Sim. Conscientização ambiental. Você pode ver quando, por exemplo, agora mesmo na questão da pandemia, alguns artistas, influencers digitais que promoveram festas, né, com aglomeração, perderam patrocínio, porque a empresa não quer associar o seu nome a uma pessoa que está cometendo alguma coisa que seja desagradável para a sociedade, que a sociedade condene, né?
Então, muitos artistas, muitos atletas perdem o seu patrocínio porque a marca não quer associar o seu nome a uma pessoa que comete um crime, uma pessoa que comete violência, né, sexual, uma violência doméstica. Então, tem muita empresa, a maioria das empresas se preocupam muito com essa questão aí da imagem, de não se associar a esse tipo de referência, né? Aquela empresa que patrocina o cara que bateu na mulher, essas coisas desse tipo. Então, as empresas procuram prestar bastante atenção nesses detalhes. E não são todas, ainda está muito aquém, né? Principalmente nessa questão do lixo eletrônico, as empresas ainda estão muito aquém em relação a isso. Precisa-se trabalhar muito melhor essa questão. E nós, como técnicos informáticos, nós precisamos orientar, né? Às vezes, nosso superior, porque às vezes o responsável da empresa, ele não é da área de tecnologia da informação. Então, ele desconhece essa questão, né? Que existe uma lei que proíbe o descarte de lixo eletrônico no lixo comum, que tem um serviço de recolhimento desse lixo. Você pode... Algumas empresas de eletrônica, fabricantes, recolhem esse material, porque o silício, né, utilizado nos circuitos integrados, ele pode ser reaproveitado. Então, tem algumas empresas que eles fazem? Compram, recolhem gratuitamente, eles não compram não, né? Eles recolhem, bota lá, divulga o seu serviço de recolhimento de lixo eletrônico de graça. Aí você fala, pô, mas que legal, né? O cara tá lá sem interesse nenhum. Sem interesse nenhum, né? Mas, na verdade, tem totalmente interesse comercial. Mas é um interesse que, ao meu ver, é válido. Porque, assim, ele tá ganhando o dinheiro dele, mas ele tá ajudando a sociedade, né? Então, ele vai lá, recolhe. Aí ele tem um laboratóriozinho, aquele forno elétrico, né? É um forno de solda, onde ele bota a placa-mãe ali dentro, liga o aquecimento, a solda derrete, ele tira a placa, sacode, cai todos os componentes eletrônicos dali. E aí ele separa o que é capacitor, o que é circuito integrado, tudo aquilo que for circuito integrado, ele pega e separa num recipiente e vende para as empresas fabricantes de circuito integrado, que elas trituram novamente, derretem e produzem novos circuitos. E a parte do circuito, a placa-mãe que sobra, por exemplo, ele pode colocar dentro daquele produto químico que tira o banho de ouro, e ele consegue aproveitar lá, juntar lá e fazer algumas gramas de ouro. Então ele vai ganhando dinheiro de vários produtos ali, né? Alguns componentes eletrônicos podem ser reaproveitados, por exemplo, alguns capacitor, se estiver bom, ele pode ser reaproveitado. E ele é simples de testar. Você, com um multímetro, você verifica se o capacitor está bom ou não. Então ele pode estar vendendo aí como peça usada aí de capacitor, que ele ganha aí 10 centavos por cada capacitor, sal de graça para ele. Então, você imagina, numa placa-mãe ele vai tirar aí pelo menos uns 5 capacitores. Se dentro desses 5 capacitores ele conseguir aproveitar 3, já são 30 centavos que ele ganha por placa. Ele não pagou nenhum centavo pela placa. Então, e eles pegam assim, milhares, né? Então eles conseguem ganhar aí se você pegar e juntar, que ele consiga ganhar, e vamos botar aí, R$3 por placa, juntando aí o silício, juntando os capacitores, o reaproveitamento do banho de ouro, né, as gramas de ouro que ele retira, né? Se ele juntar aí 3.000 placas que eles fizeram, a R$2 por cada uma, são R$6.000, sem muito esforço, né? Quer dizer, esforço tem, mas sem investir muito. Então é isso. Aí tem empresa... Pode falar. Tem muita vaga e muita oportunidade aí para ganhar dinheiro dentro da questão do lixo, né? Sim, olha,
lá nos Estados Unidos isso é levado bastante a sério, né? Tem pessoas que são que vivem só disso. O cara não trabalha assim, quer dizer, não trabalha formalmente, né? Porque isso dá trabalho. O cara vai percorrendo lá se você entrar no ferro velho de lá, você acha que você está entrando numa agência de carro usado aqui no Brasil, né? Então, os ferros velhos lá, eles reaproveitam tudo, mas assim, é um negócio, não é que nem você vê aqui, que aqueles carros no meio da estrada, fica tudo abandonado, não, é tudo dentro de um local fechado, direitinho, né? E os carros que você olha assim, os carros são perfeitos, né? Aí você vai ver o que houve, bateu o motor. Lá não é que nem aqui que bateu o motor, você manda fazer. O carro bateu o motor lá, fica tão caro para consertar que o cara prefere vender para o ferro velho, né? E aí o cara vai vendendo as peças. O cara compra aquele carro baratinho e vai vendendo as peças ao pouco. Você vai lá, você roda o ferro velho à vontade. Achou o que você quer, você mesmo vai lá, mete a mão, desmonta, leva. Aí na saída tem o caixa lá, você mostra qual é a peça, o cara te dá o valor, você paga e vai embora. Porque lá também é bem mais fácil de você adquirir essas coisas, né? E além disso, tem um grupo de caçadores de tesouro, que eles chamam. Eu vejo esse tem até no Discovery, né? Muito Os caras bacana. têm lá o cemitério de aviões. Pô, os contatos das peças de avião são todas de ouro, né? Por causa, para evitar a oxidação. Então, os caras vão lá, desmontam, o cara paga lá não sei quantos dólares lá para o cara ficar 1 hora ali dentro. O cara pode pegar o que ele quiser em 1 hora. Aí os caras saem catando aquele monte de contato lá do painel do avião e depois ele leva lá para tem um cara que faz esse tipo de serviço químico, né? De mergulhar os componentes ali dentro e tirar o negócio. E tem uns que assim, ó, hoje eu levei prejuízo, mas na outra leva ele vai lá, o cara consegue aí. Teve um vídeo que eu assisti, o cara conseguiu $20 mil num dia, só com esse negócio de sucata. Então, vale a pena. O cara teve um dia que ele gastou $200 e não arrumou nada, no outro dia ele gastou 300 e ganhou $20 mil. E aí, né? Melhor do que ações, hein? Pois é, né? Tô quase. Mas aqui no Brasil, cara, tu vai fazer isso aonde? As pessoas não sabem explorar o potencial que nós temos, né? Verdade. Felizmente. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não, vou. Só para a gente dar início. Outro dispositivo de saída, impressora, né? Que precisa comentar muito sobre isso. A impressora, você tem lá um documento, quer fazer a saída desse documento no papel, só mandar para a impressora. Tem vários tipos, né? Tem impressora jato de tinta, matricial, impressora térmica, tem impressora de cera, impressora a toner, que é a impressora que a gente chama de impressora laser, né? O que mais? Eu acho que basicamente são esses modelos. Não sei se me faltou a memória de algum. Se vocês lembrarem, pode falar. Um outro dispositivo de saída, projetor multimídia, mais conhecido como data show, né? Que projeta a imagem lá. As faculdades adoram, né? Pois é, lá no Colégio Realengo a gente usa isso direto, né? Acabou-se com os quadros, agora é só o projetor. Pois é, cara, eu assim, sinceramente... É bem mais prático, né? Com certeza, né? Pô, você ficar no cuspe-giz não dá mais, né? É verdade. O professor que tem dificuldade... Existem muitos professores que não sabem utilizar os recursos tecnológicos, né? E o professor que hoje em dia não domina a tecnologia, ele infelizmente acaba tendo que... Para ele não ficar naquela pedagogia tradicional, ele tem que fazer as adaptações, né, com trabalhos manuais para poder a aula ficar mais dinâmica, né, não ficar tão aquela coisa de só escrever no quadro. Mas a pessoa tem que se atualizar, né? Aliás, não só a questão dos professores, como qualquer
qualquer profissional, né? Tem que estar sempre se atualizando. O único problema é quando vira só aquele professor slideshow, né? Pois é, né, cara? Sempre tem o lado positivo e negativo, não tem jeito. Sim, né? Tudo em demasia faz mal, né? Verdade. Eu acho que o Data Show ele facilitou bastante, né? O projetor facilitou muito a vida de todos os profissionais que trabalham com apresentações, mas ele precisa ser medido, né? Não dá para você, eu vou colocar lá e vou ficar lendo no Data Show. Né? É saber usar, né, a ferramenta. Exato, né? E pode falar, Zé. O Edson, parece que tem agora a China, ela investiu agora em algumas escolas aqui no Brasil mesmo, no Rio, e que é uma tecnologia de ponta que eles trouxeram, né? Inclusive tem quadros que é de cristal, se não me engano, e as imagens aparecem no próprio quadro. Inclusive, e os próprios alunos têm os tablets lá, que também o material vai para lá. Então, escrever exatamente, eles praticamente não fazem mais isso, né? Abrem um livro ali onde querem, no tablet, no quadro. Essas aí são aquelas escolas lá de São Paulo, da Socialite, bem... Não, aqui no Rio, os chineses também vão abrir, ou abriram já, se não me engano, aí, umas 2 ou 3 escolas aqui no Rio. Vou falar uma coisa para vocês. Lá no Colégio Realengo tem esses quadros interativos. Né? A maioria das salas lá do Colégio Realengo possuem esses quadros interativos. Do lado do quadro tem uma tela onde o Data Show projeta. Se você conectar o Data Show no notebook lá da própria escola, ele tem o software do interativo, aí tem uma canetinha lá que você passa no quadro e o Data Show reconhece os movimentos com essa caneta. E aí você pode, por exemplo, você está projetando lá a apresentação, você consegue envolver o texto, marcar, comentar em cima, e aí depois você clica lá na borrachinha e apaga tudo de novo. Então, vou mandar meu currículo para lá. Lá no Colégio Realengo tem essa tecnologia lá. Né? Mas aí cai na questão que nós estávamos comentando. Nem todos os professores sabem utilizar. Né? Tem professor lá que nem sabe que aquele quadro lá é interativo. Ele usa o Data Show como um Data Show comum. Mas lá no laboratório mesmo de informática, o laboratório 1, o primeiro laboratório ali, quando você passa pela porta de vidro para ir para o TI, primeiro laboratório à direita e o segundo também, ambos têm quadro interativo ali. Né? Então tem uma mesa do lado do quadro interativo, você bota o notebook ali, conecta no USB e você consegue interagir com o Data Show. Então é bem interessante, que você consegue dar zoom, você consegue marcar as coisas. Eu, por exemplo, eu tenho um software que eu uso para dar aula quando eu vou dar aula para os pequenininhos, né? Como eu também sou pedagogo, eu uso um software chamado EvoBooks, que você faz simulações em 3D. Né? Então você usa o Data Show e você pode programar a sua aula, gravar a sua aula com antecedência. Então você faz as animações em 3D, as suas explicações, marca, faz a apresentação, depois você bota só o vídeo para passar lá e você vai falando e apresentando toda aquela animação que você fez no aplicativo. Então é show de bola, tá? Tem laboratório de física, de química, de biologia dentro desse aplicativo, é muito bom, eu gosto muito dele. Então assim, é só a pessoa saber aplicar as tecnologias, né? Então vamos lá. Então esse carinha aí ajuda bastante, mas também em alguns casos deixa a pessoa preguiçosa, né? Pega um negocinho lá meio esquisito. Bom, fone de ouvido, isso aqui é outra febre, né? Hoje em dia é mais fácil você ver alguém nerdo com fone de ouvido, que, né, Vitor Hugo? Do que ser fone de ouvido. Eu mesmo, de vez em quando, estou dando aula com fonezinho aqui. Por quê? Headphone? Oi? Eles gostam mais de headphone. Pois é, né?
Se você for na academia, a academia tem um som ambiente, mas a maioria tá lá todo mundo com fonezinho, né? Escutando a sua própria música, que aí pode ver escutar o seu estilo. Você vai correr na rua, todo mundo com fonezinho de ouvido. Às vezes você tá vendo no trânsito, tá buzinando pro cara, o cara não tá. Quando você passa do lado, o cara tá dirigindo de fone de ouvido, que é proibido pela Código Nacional de Trânsito, mas o pessoal usa. Então é outra febre, né? Hoje em dia as pessoas estão muito. Nós estamos vivendo num mundo tão. Como é que se diz? Ao mesmo tempo, uma mistura, né, de egoísmo, também às vezes a pessoa está tão estressada que ela quer se isolar um pouquinho do mundo, e o fone de ouvido nos propicia isso, né? De você conseguir se isolar, porque você está ali, você não escuta nada que está acontecendo do lado de fora. Se você fechar os olhos e curtir a música ali, tu viaja, né? A pessoa está lá te chamando, se não encostar em você, tu não escuta. Faço muito isso quando vou caminhar. Põe Pois fone de ouvido e aí... Eu também, eu até postei uma foto essa semana, acho que foi no final de semana, no meu status, que eu estava correndo, participando de uma corrida, tô com saudade de correr, né? Eu estava participando de uma corrida lá na terra do Flamengo, eu correndo amarradão. Aí o fotógrafo tirou minha foto, eu nem vi, porque eu estava amarradão com fone de ouvido, correndo, rindo, amarradão cantando. Acho que eu tô Barão das Pisadinhas, né? Oi? Como é que é, Arthur? Eu não escutei o que ele falou. Ih, congelou ele. A internet dele que de vez em quando trava. É o que? Repete aí, Arthur, que eu não escutei o que você falou. Tava ouvindo Barões da Pisadinha, né? Que nada, sou da época do pagode da época de década de 90. Gosto dos pagodinhos. Aí eu tava só no meu pagodezinho lá escutando, tranquilo. E aí, o cara foi lá e me fotografou. Mas aí a foto ficou maneira. Aí eu peguei, roubei a foto dele, dei aquela printada na tela lá e coloquei no meu status lá, ficou maneiro. Jogou no Photoshop, né? Botou mais forte. Pô, cara, pior que não, nem fiz isso. Se você ver, eu tô natural. Se você ver, eu tô até barrigudo na foto lá. Foi a época que eu tava meio relaxado. Por isso que aquele aluno, por isso que aquele aluno falou, né, que no vídeo você fica mais forte, né? Pois é, não. Pô, cara, já pensou? Olha só as aulas, 2 horas de aula, tem que fazer edição de 2 horas de vídeo, me botando mais forte. Pô, caraca, não. Mas eu nunca fiz esses tipos de edição nas minhas fotos, não. Eu assumo a barriga que eu tenho. Mas tem gente que faz, né? Não posta uma foto sem botar um filtro. Não tem essas coisas não. Já fui muito forte mesmo, mas é porque eu malhava 4 horas por dia. Agora que com esse negócio da pandemia que eu parei. Já tive 45 centímetros de braço, filho. Era ratão de academia. Agora não tem mais tempo. Agora tá difícil. Então vamos lá, estamos quase chegando aqui. Tá aí mais uma coisinha que a gente vai falar. Caixa de som, né? Não precisa nem falar, né? Caixa de som. Hoje em dia também o celular tem um som alto, o som do meu celular é bem alto. Nós temos aí a questão tem aquelas caixinhas de som para o celular para potencializar ainda mais. Não sei se vocês já viram uma caixinha de som que você usa no smartphone, que você bota uma mesinha, você encaixa o teu smartphone ali dentro e ele amplifica o teu áudio e fica um som quase que ambiente, né? E fica bem legal. Então a caixinha de som é bastante utilizada até hoje, mas já não se utiliza mais tanto, né? Por exemplo, os computadores lá do laboratório de informática do lado do colégio, o próprio computador tem um som interno. Então, mesmo que você esteja sem a caixinha de som, sem fone de ouvido, você consegue ouvir o áudio lá do computador. CPU? Dentro da CPU tem um sistema embutido de som lá. É baixinho, não é alto, né? É baixinho, mas já quebra um galho, né? Então é bem legal.
O laboratório 1 e 2, os computadores têm até Wi-Fi, cara. Bem legal. Às vezes cai lá a internet, a gente entra no Wi-Fi lá para poder usar. É bem moderninho, bem legal. Os computadores de lá. Muito bonzinho. Vamos lá. E esse aqui que também tem virado uma febre, né? Que é o óculos de realidade virtual. Né? Tem até uns memezinhos, né? Não sei se vocês já viram alguns vídeos. A mulher tá lá, né, no vídeo lá, se deliciando, o cara vai lá e pega, começa a trocar soco com ar lá, que descobre que a mulher tá vendo o striptease lá, começa a brigar com a amante virtual da mulher. Então tem essas brincadeiras. E tem gente que tá assim, realmente. Tem até naquele filme. Como é que é? Aquele filme com a filha? Eu sou ruim de negócio de nome. Mas tem um filme que como é que é a mãe da Cleo Pires? Esqueci o nome dela. Aquela atriz. Ela faz um filme bem legal lá que aí ela usa o óculos de realidade. Desculpa, tô fazendo confusão totalmente. Tô falando que eu sou ruim de nome. É De Pernas pro Ar 3. Que é aquela atriz, ela que vende negócio de produto sex shop, ela experimenta a realidade virtual, né? Aí são striptease com realidade virtual. Aí o vídeo que ela pegou era, acho que era até o Cauã Raymond. Ela começa a se esfregar lá no chão, lá pensando que tá se esfregando com ele, morrer de rir. Então, assim, tem pessoas que realmente estão embarcando nessa realidade virtual aí, cara. Eu vi uma reportagem agora na semana passada, né, saiu no jornal, uma senhora de 75 anos realizou o sonho dela de voar de asa delta sem sair de casa, utilizando realidade virtual. Então, olha que bacana, né? Então, a tecnologia ajudando, né? Uma pessoa de 75 anos, né? Nem é recomendável ela fazer esse tipo de esporte se não tivesse for a primeira vez, porque conforme a pessoa pula da rampa, se a pessoa tiver um problema cardíaco, ela pode infartar durante o voo porque a sensação de quando você sai do chão a uma altura muito grande, o teu corpo sente, né, por causa da gravidade. O teu corpo sente mesmo, você sente uma pressão no peito muito grande. Eu posso falar isso por experiência, porque eu sou paraquedista da reserva, né? Primeiro salto a gente quase bota tudo para fora, depois você se acostuma. Mas então a realidade virtual permite aí que você possa fazer esse tipo de aventura, né? Você experimentar essa aventura sem você passar pelos riscos. Você até tem uma descarga de adrenalina, mas não é tão forte quanto você sentir o teu corpo caindo, né? Você tem aquela imagem que teu cérebro pode processar, dependendo da sua sensibilidade, você pode processar as sensações, mas você não tem o efeito físico realmente do que está acontecendo. Então, mas é muito legal. Espera aí, que alguém me botou uma pergunta ali, deixa eu ver. Que eu era cavalaria? Não, nunca fui de cavalaria, não. Infantaria paraquedista, filho. Não de cavalaria, não. Esse negócio de lavar saco de cavalo não é comigo, não. Ele já falou se era de cavalaria para me sacanear. Não, João? Ficar lavando bolsa lá do saco do cavalo. Vamos lá. Todo respeito ao pessoal de cavalaria, mas... Lavando as partes íntimas, né? Eu prefiro limpar o fuzil, cara. Vamos lá. E agora a gente vai falar sobre os periféricos de entrada e saída, né? Que a gente pode estar abordando aí já de cara o touchscreen, né? Então, não precisa ser só o monitor, nós temos aí a questão do touch do celular. Alguns notebooks hoje em dia já vêm com monitor de touchscreen. É claro que ele é bem mais caro, mas
uma sensação de liberdade muito grande você tocar direto na tela do notebook, né? E aí esse toque, o sistema reconhece a posição onde foi feito o toque, e aí ali é como se você estivesse clicando com o mouse, né? Só que aí você toca direto na tela. Alguns dispositivos para jogos, como o joystick, também é considerado um dispositivo de entrada e saída. Por que os joysticks atualmente são considerados de dispositivo de entrada e saída? Coisa que antigamente não era. Antigamente ele era somente de entrada, né? Que ele só mandava os sinais. Por que os atuais agora são considerados dispositivo de entrada e saída? O pessoal aí que joga videogame aí tem que saber. Eu não tenho videogame não, professor. Então, por exemplo... Porque tem alguns controles que já tem speaker? Porque ele dá feedback, né? Por exemplo... sensibilidade, vibração no joystick. O controle do PlayStation, ele tem aquela área onde você pode usar o dedo, como se fosse o touch, né? Só que aí vai ser... ele faz a entrada, só que aí você está fazendo a entrada. Estou falando a questão da saída. A questão, por exemplo, eu tenho o Xbox 360 aqui. Aí, quando você está jogando, dependendo do jogo, se você levar um golpe, ele vibra, né? Então você está recebendo um feedback. Você não está só fazendo a entrada, você também está recebendo a saída. Você foi atingido, você sentiu a vibração, aquilo dali, o videogame está te mandando a informação. Então, por isso ele é considerado entrada e saída, tá? Os antigos não tinham esse... jogos de guerra, de luta, né? Por exemplo, eu jogo... Agora estou tendo tempo mais de... Nem tem meses que eu não ligo videogame. Mas quando eu jogo, geralmente eu gosto muito de jogar aquele Mortal Kombat. E aí você... Muito bom. Ele tem esse feedback de quando você leva um golpe, ou quando você leva um fatality, quase acaba a pilha do controle remoto, do joystick, porque toma-lhe um fatality que, tu só vê o negócio tremendo direto. Quando tu vê, eu tenho que trocar a pilha do controle remoto, porque não sugou só a tua energia da vida do jogo, não. Sugou também tua bateria. Então, é bem legal, né? Mas, então, por isso que ele é considerado também um entrada e saída, né? O próximo agora que a gente vai ver esse aqui então, né? O que vocês falam aí desse volantezinho aí? Force Feedback. O nome já está dizendo, feedback. Você joga com esse cara aqui, você tem a nítida sensação de que você também tem a questão da vibração, né? A vibração ela pode ser no pedal, pode ser ela pode ser no volante. Então, se você passar no buraco, ele dá aquela vibrada. Se você passa na zebra, jogo de corrida, passou sobre a zebra, o volante treme, como se você estivesse realmente sentindo ali o impacto na suspensão do carro. No pedal também. Isso aí era muito bom para jogar Need for Speed, professor. Pois né? Tem versão do Need for Speed que você tá cortando outro carro, o controle já treme. Isso aí. E quando o carro bate? Também. Impacto. Aí acaba o controle quase. Pois é. Vou ver na tua cara. Tem algumas versões de jogos que até o pedal você sente a pressão, como se fosse a pressão mesmo do freio, a sensibilidade do acelerador, é bem legal, bem realista, né? Então, show de bola. Tô querendo. E essa central de multimídia, né, que a gente falou no início, que é a questão da central de multimídia dos carros, que agora são tudo touch, né? Então, você controla aqui o áudio, o GPS, você consegue usar o computador de bordo, Bluetooth, tudo pela central multimídia dos veículos.
E ela funciona como entrada e saída, porque como tem o touch, e mesmo sem o touch, tem os botões aqui do lado onde você controla, então aí você está fazendo a entrada. E a saída é via a tela de LCD, né? De cristal líquido. Que você pode estar fazendo aí a visualização do resultado lá da sua entrada. E vamos falar um pouquinho de periféricos de armazenamento. Aí de cara a gente já fala aí sobre o pendrive. Importante, eu acho legal a gente falar sobre o pendrive, porque ele é um armazenamento que ele poderia até mesmo, apesar dele ser uma unidade de armazenamento, ele poderia ser considerado um periférico de entrada e saída. Porque eu posso estar carregando arquivos no meu computador a partir do pendrive e posso estar copiando também arquivos do computador para o meu pendrive, né? Então ele também é considerado um dispositivo de entrada e saída. E o pendrive ele tem uma característica que ele utiliza a memória flash, né? Essa memória flash ela é uma memória extremamente sensível à variação de tensão. Ela queima com muita facilidade. Por isso que quando você espeta um pendrive no computador, quando você vai remover, você tem que primeiro fazer a remoção eletrônica, que é para você cortar a energização da USB, para depois você fazer a remoção. A gente acaba, né, às vezes na pressa, vai lá e arranca o pendrive, mas isso é um risco muito grande de você perder todos os dados do seu pendrive, né? E uma vez queimada essa memória, não tem mais como recuperar, né? É lixo o pendrive. Uma vez eu estava conversando com um engenheiro que ele estava desenvolvendo um projeto para a prefeitura de Salvador, na Bahia, que lá eles estavam com um projeto de implantar um dispositivo nos postes de energia elétrica que controlasse o tempo de vida útil da lâmpada, quando a lâmpada queimasse, mandasse um sinal para a prefeitura, para a central de controle, para informar que a lâmpada estava queimada, ou se a lâmpada ficasse acesa durante o dia, também a prefeitura ficava sabendo, e para poder eles fazerem a manutenção e não ficar desperdiçando energia, né? Então, quando atingia o tempo de vida útil da lâmpada, eles não esperavam queimar, já ia lá fazendo a substituição. Só que eles estavam com um sério problema. Essa lâmpada, esse dispositivo, estava queimando direto. Botava, ficava um tempo, daqui a pouco queimava. Aí, conversando com esse engenheiro, aí ele pegou e falou assim, poxa, tem que montar um projeto, primeiro tem que descobrir por que está queimando e ver uma solução para essa... Aí eu peguei e falei assim, poxa, cara, qual é o tipo de memória que vocês estão utilizando para esse tipo de armazenamento dessa informação? Aí a gente está usando memória flash. Eu falei, então você não precisa pesquisar mais nada. Ele falou, como assim? Eu falei, essa memória é extremamente sensível à variação de tensão. Você coloca isso num ambiente externo, né? Então ali ela está sujeita ao calor extremo, né? Está exposto ao sol, e você tem a questão também das variações. Teve queda de energia, aí volta energia, ela não suporta, ela vai queimar. Vocês poderiam substituir esse tipo de memória por uma memória EPROM, por exemplo, que ela é reprogramável, e aí vocês podem botar o software, o firmware, que vai estar instalado nesse circuito integrado, para ele fazer a reprogramação dessa EPROM, né, conforme os dados forem sendo atualizados. Aí ele ficou me olhando assim, cara, eu tô com uma equipe de engenheiros para resolver esse problema, você resolve assim com a facilidade, assim, conversando, tu vai me dar a solução, cara? Que história é essa? Aí eu falei, pô, cara, coisa simples, isso aí para mim é coisa que tá né, eu dou aula sobre isso, tá muito em evidência. Aí ele pegou e levou a ideia para a equipe dele, e os caras, caraca, como é que a gente não pensou nisso, não sei o quê.
Enfim, conseguiram resolver o problema lá do projeto. Aí, tu acredita que o cara ganhou, acho que foi R$200 mil. E não pagou nem uma cerveja, nem um guaranazinho, nem a água mineral, cara. Pô, que É isso, mancada. aí que a gente vê quem é amigo. É, cara. Isso. O cara nem pra pagar um açaí ali na esquina pra mim, pô. É o quê? Isso. Rapaz, o negócio o ser humano é assim, né? Dei a ideia de graça, o cara ganhou um dinheirão e nem pra pagar, nem um açaí, cara. Aquele açaízinho pequenininho de 150 ml, nem isso. Pois é, se paga. Não, cerveja eu não bebo, mas se paga o açaí eu não ia reclamar, não. Mas tô reclamando aqui, tô explanando aqui, ó, no YouTube, que você não pagou nem o açaí pra mim. Você lembrou uma história, Edson, de um camarada Ah, de um navio, não, era um submarino, ah, que os caras não conseguiam sair, porque deu um problema lá na máquina, né, lá embaixo. ah. E aí ninguém, chamou os melhores técnicos, ninguém resolveu. Aí chamou um camarada lá, um técnicozinho, coroazinho, e foi lá. Aí deu uma batidinha aqui, uma batidinha ali. Aí ao final funcionou. Isso levou 5 minutos. Aí os caras, quanto cobrar? 5 milhões. Mas como é que pode? 5 minutos e você cobrar 5 milhões? Aí ele colocou lá no recibo, no boleto dele lá, né? Aí falou assim, uma batidinha, R$1. O local para fazer a batidinha, 4 milhões e 999 mil. Meu pai contava essa parábola aí, só que do relógio. O relógio deu defeito, aí aquele relógio de pulso que você sacudia para dar corda, né? Aí não estava funcionando mais. O cara levou no relojoeiro, o cara botou aquele óculosinho, pegou um martelinho pequenininho, pum! E aí sacudiu, o relógio voltou a funcionar. Aí o cara, quanto que é? 5 mil cruzeiros. Aí ele falou, pô, para dar uma martelada. Tudo bem, mas eu quero nota. Aí o cara botou na nota. Dar a martelada, 50 cruzeiros. Saber dar a martelada, 4.950 cruzeiros. Porque, cara, não adianta porque você botar... essa parábola fala... isso até vale muito pra gente, né? Que o técnico ele trabalha muito com prestação de serviço. As pessoas têm mania de querer botar preço no nosso serviço. Só que se ela soubesse fazer, ela não estaria contratando a gente. Né? Então, não é que o serviço foi rápido de fazer, mas é que você tem o conhecimento, só foi rápido porque você sabe fazer, você tem um conhecimento. Né? Como você leva o carro no mecânico, você às vezes já passou por 10 mecânicos e ninguém resolveu o problema. Aí tu leva num cara experiente, cara que já viu aquele defeito várias vezes, o cara vai direto, vai lá, pô, isso aqui é só isso aqui, ó. É um cabo que tá solto, e aí o cara vai, quanto é que é? Me dá 50 reais aí. Pô, 50 reais só para encaixar um negócio? Pô, tu já passou por 10 mecânicos e ninguém resolveu, cara. Depois que o problema é resolvido, as pessoas querem desmerecer a mão de obra. Né? Exatamente. Desmerecer o serviço. Aí ainda mais se for rápido, né? Aí tem alguns profissionais que, para evitar esse tipo de situação... Aí fica protelando. Fica protelando, mexe aqui, mexe ali. Ou o cara fala assim, ó... tem profissional que não faz serviço na frente do cliente. Né? Pode ver, concessionária grande, oficina grande, você fica na recepção, o carro vai lá para dentro. Por quê? Para evitar isso, o cara já resolveu o problema, já tem 3 horas, você está lá sentado tomando café na recepção. Daqui a pouco o cara vem, o orçamento fica em R$1.500, pode fazer? Pode fazer. Vai ficar bom? Vai. Então tá. Então o carro está pronto daqui a meia hora. Mas ficou 3 horas só para dar o orçamento, agora meia hora está pronto? Não, porque para diagnosticar, agora que já diagnosticou, o serviço é mais rápido. Tá bom, tá, faz. Se o cara falar que não pode, o cara falar e solta de novo. E devolve, né? Se ele conseguir achar o defeito, beleza. Se não conseguir... Mas tem algumas pessoas da prestação de serviço que acabam fazendo esse tipo de abordagem, não é porque a pessoa é desonesta,
É porque se ela pegar e fizer na frente do cliente e ele vê o que que é, ele vai pegar e vai falar assim, não vou pagar por esse serviço, por isso, então solta aí o cabo. Assim o cara já viu onde é que tem que encaixar, vai lá e encaixa. Então, você tem que ter a sabedoria, né? Claro, você pode ser honesto também e falar, pô, cara, é só um cabo solto, não vou te cobrar muito caro, mas vou te cobrar aí pelo menos R$50. Pô, você foi o único que identificou o problema, né? Então, acho justo você pagar alguma coisa referente a isso, né? As pessoas esquecem que por trás de todo o valor tem o conhecimento, o tempo investido em estudo. Exato, exatamente. É só identificar o cabo e acabou, resolveu. Pois é. Que nem tem muito técnico em informática que bota lá aqueles memezinhos, né? Quando a família descobre que eu conserto o computador, todo mundo correndo atrás do cara. Aí a família quer, se você cobrar para a família fica revoltada que você cobrou. Pô, mas é teu ganha-pão, cara. Você vive daquilo, né? Se ele, por exemplo, o cara que é mecânico, aí a família quer ir lá levar o carro para o cara consertar, o cara entra embaixo do carro, queima a mão, suja a mão de graxa, e o cara não quer pagar. O cara trabalha com aquilo dali, né? Se todo mundo que for lá, que for amigo, pô, o parente, o amigo, ele tinha que ser o primeiro, pô, não, vou levar o carro lá para dar uma moral pro meu parceiro, para ajudar, né? Até que ele faça um desconto, mas de graça não dá, né, filho? A gente tem que pagar, tem as continhas para pagar no final do mês aí. Aconteceu isso muito comigo, professor. Isso é muito chato. Pois é, Isso cara. é muito chato. E às vezes se torna até constrangedor, né? Porque a pessoa não aceita que você cobre. Tem uns que é parte de falar contigo e tudo. Pô, você vai me cobrar? Como assim você vai me cobrar? Eu falo, tem que cobrar, filho. Fazer o quê? Na hora de pagar a mensalidade do curso, você foi lá pagar para mim? Então... Não, mas tem que ser realista, cara. Vocês estão aqui, 8 e pouca da noite, né? Depois de um dia inteiro de trabalho, estão se dedicando, estudando, passa o final de semana estudando, fazendo as atividades, paga a mensalidade, está gastando a energia elétrica, luz, gastando energia elétrica, gastando internet, né? O tempo de vocês, desgastando o equipamento para vocês aprenderem, queimando a mufa, e depois, na hora de botar em prática, você vai fazer de graça. Não rola. Nós somos profissionais. Temos que nos valorizar. Se você, como profissional, você não se valoriza, o cliente não vai te valorizar, não, cara. O que o cliente puder fazer para pagar mais barato, ele vai fazer. Você, como profissional, você tem que se impor. Faz pesquisa de mercado, vê quanto que as pessoas estão cobrando, em média, né? E aí você pratica o preço do mercado, mas não se desvalorize. Se você se desvalorizar, você que é o profissional, você é o primeiro a se desvalorizar, o cliente, você acha que o cliente vai falar, não, está muito barato, toma mais. Até existe esse tipo de cliente, né? Até existe, mas são raridades. Então você, como profissional, você tem que se impor e você colocar um preço justo. Também você não vai querer, né, esfolar o cara, como já aconteceu comigo. Eu morava em Bangu na época e um cliente me chamou na Ilha do Governador, né? Quando eu cheguei lá, a empregada tinha feito a limpeza e esbarrou lá, soltou o cabo de alimentação. Só o cabo de força estava fora da fonte de alimentação. Aí eu peguei, ele estava no trabalho, aí eu peguei, conectei o cabo, testei, fiz todo o procedimento lá, testei, aproveitei que já estava ali, abri o computador, fiz uma limpeza, né, fiz uma manutenção preventiva, passei antivírus, fragmentei, fiz todo aquele processo, né, preventivo. E aí, quando eu terminei, eu chamei a empregada e falei assim, já está pronto aqui. Aí ela, peraí que eu vou ligar para ele. Aí ela ligou, eu falei com ele, eu falei, olha, não tinha nada demais, acho que é seu empregado ou alguém foi fazer uma limpeza aqui e esbarrou, o cabo da fonte estava solto. Mas é como eu já ia te cobrar a visita, né? Não ia cobrar o serviço, mas a visita eu vou ter que te cobrar porque eu saí de Bangu para vir aqui. Eu não vou sair mesmo que não seja nada demais, eu sair da minha casa, eu tenho que receber.
então eu vou pegar e vou te cobrar só a visita, mas aí para você não pagar somente a visita sem eu ter feito nada demais, eu já fiz uma manutenção preventiva aqui, troquei pasta térmica, fiz uma limpeza interna, passei o antivírus, desfragmentei. O cara ficou super satisfeito pela minha honestidade. Eu poderia ter inventado lá, queimou isso, queimou aquilo, né? Aí eu fui honesto com ele, ganhei a gratidão do cliente, a satisfação dele e recebi meu dinheiro honestamente, normalmente. E é isso que a gente tem que fazer. Eu aprendi isso com meu pai. Você não precisa investir muito em propaganda. Basta você ser honesto e ser justo, né? Você fez serviço, você cobra pelo serviço que você fez, seja honesto, atenda bem o cliente, seja educado, e o restante o próprio cliente vai te recomendar. Aí ele sempre falava, se você atender um cliente mal, ou você for desonesto com esse cliente, esse cliente vai te tirar 10, 20 clientes, porque ele vai sair te queimando pelo mercado. Agora, se esse cliente gostar do seu serviço, ele vai te arrumar 5, 10 clientes. Então, o boca a boca é a melhor propaganda, né? Ô, Edson, mas também tem cliente que você tem que cobrar bem, né? Ah, sim, Conheço sim. aqui 3. É vizinho chato, é sogra e cunhado. Esses 3 você tem que cobrar bem. Verdade, verdade. Claro, você tem que saber, né? Como eu falei, você tem que valorizar o teu trabalho, né? Se você não valorizar o seu serviço, as pessoas acabam abusando, né? Às vezes a pessoa, de tanto você ser gentil, né? Oferecer as coisas, né? Não, se dispor a fazer, a resolver, a pessoa começa, o computador deu um lagzinho. Edson, meu computador deu uma travadinha aqui, uma congelada. Tá, ainda tá travado? Não. Falei, pô, e? Aí você tem que perguntar, e? Aí eu falei, como assim ia? Eu falei, e o Kiko? O que eu tenho com isso? Porque, assim, tem hora que você fica de saco cheio, né, cara? Mas, enfim, né? Acontece, são coisas das profissões. A prestação de serviço tem esse tipo de situação, né? Um outro exemplo de armazenamento com memória flash, que não é muito comentado, mas que é a mesma tecnologia, são os cartões de memória, né? Seja para celular, câmera digital, é a mesma tecnologia, né? A memória flash, tá? E aqui a gente tem as mídias, né? De CD, DVD. Então, aqui ele está dando aqui uma tabelinha aqui com as capacidades aqui das mídias, né? A capacidade de armazenamento, está falando sobre filmes, séries, é isso mesmo. Aqui ele está falando sobre pendrive, aí ele está dando aqui alguns modelos aqui de pendrive, né? 64 GB, aí mais ou menos o preço médio, né, desses pendrives. Agora já tem pendrive de 128 GB, cartão de memória de 128 também. Então, quanto maior a capacidade, né, mais caro é o cartão. Aí ele está falando aqui também em relação às versões da USB, né? Então, de acordo com a versão, a taxa de transferência é maior, né? Como a gente já falou. Quando eu mostrei a placa-mãe lá, aí a gente falou sobre o USB 1.0, 1.1, 2.0, 3.0, a SATA também, né? Aí a USB 1.1, que surgiu em 1998, ela tinha uma taxa de transmissão de dados de 1,5 megabytes por segundo até 12 megabytes por segundo, né? A USB 2.0 passou a ser de 400 megabytes por segundo, e a USB 3.0 possui uma taxa de transmissão de dados de até 4,8 gigabytes por segundo. Então, quanto mais moderno for a sua USB, mais rápido é a taxa de transferência. Assim como o SATA, né? Então,
para poder baratear as placas-mães, muitos computadores, seja notebook ou placa-mãe de PC, ela possui às vezes uma saída, principalmente notebook, uma saída 3.0 e o restante 2.0, para poder diminuir um pouquinho o custo. Então, por isso que às vezes você, quando a pessoa não sabe, aí coloca o pendrive em uma porta, ele demora um pouco mais. E aí você coloca o outro pendrive, às vezes pode acontecer de você passar de um pendrive para o outro, né? E aí um pendrive está fazendo a leitura bem mais rápida do que o outro que está gravando. Aí não sabe o porquê e o motivo está aqui, ó. Versão de USB, taxa de transferência é diferente, né? Gravador de CD ou de DVD, que são mídias que hoje em dia não são tão utilizadas, né? CD então, principalmente, mas DVD também já está sendo deixado um pouco de lado. Mas ainda existe, né, algumas situações que requerem esse tipo de gravação. Já nem todos os lugares você pode entregar uma mídia de pendrive. Por exemplo, apresentação de TCC. Então você fez a faculdade lá, aí fez a defesa da sua monografia, você tem que entregar a monografia impressa, né, na capa dura, e tem que entregar também um CD um CD ou um DVD com o seu trabalho, né, salvo lá em PDF, para poder... É com essa mídia aqui que eles passam o seu trabalho num programa para verificar se houve plágio, né? Então, esse aqui é o cara que te entrega. As mídias de DVD, que são as mais atuais, existe a mídia de dupla camada, né? Ou seja, grava dos dois lados, e aí você consegue gravar em 9 GB nesse DVD de dupla camada. O DVD comum são 4,5 GB, e hoje em dia num pendrive você consegue gravar muito mais do que isso, né? Hoje em dia é mais usado também aquela imagem digital, né, Edson? Sim. Que aí antigamente a gente gravava no CD ou no DVD. Fiz muito isso com um jogo de videogame. Vendi até na escola. Eu vou corrigir aqueles exercícios sim, Cauê. Já a gente já vai corrigir. Estou finalizando aqui, tá? Aqui o HD externo, né, que esse cara aqui, onde você pode... aliás, esse aqui eu acho que é uma mídia de DVD externa, né? Esse aqui é uma mídia de DVD externo. Mas a gente tem um armazenamento com HD externo também, que é esse aqui. E onde você pode estar fazendo backup, você pode estar transportando os arquivos. Porque o pendrive, cartão de memória, você tem uma limitação, né? Você não consegue gravar tanta coisa. No HD externo, você pode comprar um HD externo aí de até 2 teras, né? E aí você consegue armazenar muito mais coisa nele. Lembrando dos cuidados com o HD externo. O HD externo, ele é um HD de notebook, tá? Que está aqui dentro. Então isso aqui que você vê, essa caixinha, nada mais é do que um case, né? Que é uma caixinha de armazenamento, com adaptação aqui para você conectar o USB. Mas você tem que ter cuidado porque ele requer os mesmos cuidados. Ele não pode levar impacto, né? Não pode deixar cair no chão. Então tem pessoas que compram o HD externo, bota dentro da mochila, chega em casa do trabalho e joga a mochila em cima da cama. Você vai perder esse HD externo rapidinho, né? Tem que ter cuidado. Então é um equipamento sensível que você precisa utilizar com cautela, tá? Senão não adianta. Você usa o HD externo para fazer backup, você joga a mochila que está com o HD externo em qualquer lugar, de qualquer forma, vai dar problema, né? Professor, eu já vi um pendrive de 2 tera. Pendrive? Pendrive. 2 tera, 1 tera. Foi na Uruguaiana não, né? Eu já vi também. Vendendo no metrô. Não. Pô, Eu na vi época um lá no centro da cidade, o cara chegou oferecendo, mas eu não comprei não.
Eu não comprei, não, porque já ficou Pô, meio tá que nem- estranho. Ele não quis Isso dizer aí nem mentira, era né? pendrive, isso daí Tá era que nem- leitura de cartão de memória. Pode Pois ter é, Eles tá falam que- que é pendrive, né? Tá que nem Mas o... eu pesquisei aqui e tem mesmo. Então Não, mas é... esse de 1 tera eu já vi já em mãos. Eu peguei um amigo meu comprou da China, entendeu? Aí eu botei no computador e vi, era 1 tera. Não tem mesmo. Mas olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem que ter cuidado com isso, porque, por exemplo, um ex-aluno meu, já tem alguns anos atrás, na época que o pendrive, o máximo que tinha era 32 GB, ele chegou na escola todo feliz, estava vindo sendo na cidade, que ele comprou um pendrive de 120 GB. Aí eu falei, cara, pendrive de 120 GB não existe. Ele, não, o cara testou na minha frente, estava lá. Eu falei, tá bom, bota aqui no computador. Aí ele pegou e colocou no computador. Aí eu falei, tenta gravar alguma coisa agora. Aí ele tentou gravar, eu falei, agora vai lá na propriedade e vê quanto está sobrando de espaço. O pendrive era de 1 GB. O cara, eles fazem, que nem a gente faz com um computador que faz um overclock do processador, o cara consegue, dá para você fazer um overclock um over no pendrive também, e aí você faz uma formatação lógica, né? Falsa, e só que esse pendrive, no primeiro arquivo que você coloca, ele para de funcionar. Então tem que ter cuidado com isso. Não estou falando que os produtos da China são falsificados, longe de mim. Ou do centro da cidade, né? Ou do centro da cidade, né? Mas todo cuidado é pouco. Então dá uma pesquisada primeiro, né? Vê se... Quer ver? Uma maneira segura de você ver se realmente está funcionando, se aquilo dali é verdade, dá uma pesquisada lá no Boa Dica, né? Pesquisa no Boa Dica, que lá no Boa Dica você vai comprar em loja, né? Se você achar lá no Boa Dica vendendo, aí você pode achar aí que... tem um aqui da Americanas. Vou até abrir aqui o link para a gente ver. Vamos ver se é verdade também, né? Tá aí, o pendrive de 2 TB, 400 conto. USB 3.0. Bom, o Americano é uma loja, né, de renomada. Agora, isso é o que? E não é... Como é que se diz? Não é compra internacional, não. Já E é tem da aqui... HP ainda. Oi? E da É da HP, HP, né? Aí você pode entrar no site da HP e ver se realmente existe esse serviço. Então, sempre checar, né, as fontes, procurar ver em lojas como Americanas, lojas como Submarino, né, que são lojas que já estão bastante tempo no mercado e vão se preocupar em não colocar esse tipo de golpe, né? Aí sim, esse aqui em Bangu vende esses leitores de cartão, ó, os caras falam que é pendrive, né? Isso. Tem muita... Até porque se você falar leitor de cartão, pessoas que não estão acostumadas vão achar que é outra coisa, né? Então, mas que bom que tem. Mas, sinceramente, eu não investiria nesse tipo de tecnologia. Como acabei de falar, são muito sensíveis, né? A variação. Você imagina, você está com 2 TB de informação, a memória flash queima. Pô, cara, vai pirar, vai perder tudo que está ali, né? Então, claro, se você tiver cuidado, aí você vai falar, não, mas se tiver cuidado, remover o pendrive da maneira correta, cara, ele pode queimar enquanto você está usando a USB. Dá uma queda de energia onde você está usando, isso vai impactar na tua USB. Eu já passei por isso, de pendrive queimar durante o uso. Ele está reconhecendo, aí você está lá fazendo a gravação, transferindo o arquivo, dá uma queda de energia, já era. Queimou o arquivo do pendrive. Então, HD externo seria bem melhor, né? Com certeza. Eu, por exemplo, 2 teras, 403 reais. Eu prefiro comprar o HD externo a esse valor. É o mesmo valor de um HD externo. Só que o HD externo, a chance de você perder ele por causa de uma queda de energia é bem menor, né?
tá? Então eu confio mais no HD externo do que no pendrive. Tá? Sem contar que o pendrive, por ser muito pequeno, né, as pessoas vivem perdendo o pendrive. Tudo bem que aqui dali você pode botar no chaveiro e tal, mas o chaveiro caiu, você vai botar o chaveiro aqui pendurado na calça, perdeu, já era. Pensou? 400 conto perdido aí pela rua aí. Deus me livre, né? Então vamos lá, vamos para a correção do exercício aí. Questão número 1. Marque a opção que melhor define os periféricos de entrada. Pô, coisa tranquila, né? Aí nós temos aí dispositivos que enviam algumas informações para o computador que pode ser utilizada pelo usuário. Dispositivos que recebem informação do computador para ser utilizados. Dispositivos que mostram alguma informação, né? Então, resposta correta, para variar, a letra A, né? Todos concordam? Todo mundo. Tá, a gente tá que nem aqui o programa do Silvio Santos, né? Sim! Vamos lá, questão número 2. Quais das seguintes versões de teclado possui a tecla com a letra C cedilha? ABNT, CNBB, Internacional ou IBM 8086? Pô, isso aqui também tá de sacanagem, né? CNBB. Pô, pô, tá de sacanagem. Letra A também, né? ABNT. Professor, Pode falar. professor, formato ABNT2, qual a diferença do ABNT pro ABNT2? Eu também ia perguntar isso. Então, vamos lá. A diferença do ABNT para o ABNT2 são essas teclas, são teclas que você tem aqui, por exemplo, do lado da tecla Enter, que aí você tem aquele O sobreposto, A sobreposto, o símbolo do grau, parágrafo, são aquelas. Aí você tem uma teclazinha Alt GR do lado direito da sua barra de espaço, onde você consegue utilizar essas teclas de atalho, tá? Só o ABNT2 que tem esse tipo de caracteres, tá certo? Tá explicado. Tá? Questão 3. Dispositivo de entrada semelhante ao mouse, porém no formato de uma caneta, associada a um tablet específico, facilitando o uso para o desenvolvimento de desenhos digitais diretamente no computador, geralmente através de algum aplicativo de manipulação de imagens. Essa descrição refere-se a Essa é Digitalizadora. digitalizadora, né? Tá, novamente, Aí, questão A. Tô percebendo Padrão, que todas eles estão botando A. Pois é, né? Todos- Questão 4. Qual o dispositivo de entrada que transforma fotos e textos impressos em impressões digitais, informações digitais que podem ser armazenadas em um computador? Scanner. Scanner, exatamente. Aqui ele vai pegar uma foto ou um texto, vai digitalizar ele, né? Por isso que é a informação digital, a gente chama de digitalizar, né? E vai ser armazenada, seja no computador, no pendrive, no HD externo. Como eu falei, que eu usei bastante agora durante a pandemia para poder digitalizar os documentos, para poder mandar, né? Questão 5. O que é QR Code? Aí temos as opções: um código de barras unidimensional, um padrão de teclado baseado em... até acho que nem consigo ler que nome é esse, um código de barra bidimensional ou uma versão atualizada do código Morse. E aí, o que vocês acham? C. Letra C, código de barra bidimensional. Todos concordam? Sim. Alguém discorda? Eu acho que é D. D? Código Morse? Letra C é a resposta correta. O que é biometria? Um ramo da biologia? Um vírus de computador? Uma alternativa para o uso do código de barras?
uma técnica utilizada para a identificação de pessoas a partir de suas características únicas. Então, ele começou a dar... Só porque a gente estava falando muito do padrão A, ele começou a variar um pouquinho, né? Então, aqui a resposta correta é a letra D. Tá? Número 7. Os periféricos de saída são aqueles dispositivos que enviam alguma informação para o usuário. Todos os itens a seguir representam exemplos desse tipo de periférico, exceto, aí nós temos monitor, teclado, impressora e caixa de som. Então, dentre esses aí, o único que não é um periférico de saída é o periférico teclado, né? Porque ele é um periférico de entrada. Ele manda informação. Você olha para o teclado e ele não está te apresentando nada. Você que, ao teclar nas teclas, vai mandar informação para o seu computador. Né? Número 8. O que são impressoras multifuncionais? São impressoras que têm a função de imprimir e picotar o papel impresso. São os modelos antigos de impressoras matriciais. São aquelas impressoras que acumulam outras funções como fotocopiadora, ou são aquelas impressoras que funcionam também como TV Smart. Ou impressora que funciona como TV Smart, eu quero comprar uma impressora dessa. E aí, opção letra C, né? Elas acumulam outras funções como fotocopiadora, que faz a Xerox, scanner. Existem até algumas que também funcionam como fax modem, né? Pode ser utilizada como telefone fixo, enfim, pode receber o fax também, e ser utilizada como impressora normalmente. Número 9, existem diferentes tecnologias de impressão. Todos os itens abaixo representam um desses tipos, exceto tecnologias de impressão. Nós temos mimeógrafo, jato de tinta, laser ou impressão térmica. Qual desses não é uma tecnologia de impressão? Marquei A, mimeógrafo. Mimeógrafo, né? Por que ela não é considerada uma tecnologia de impressão? Por que você considerou que não é? Então, aí o mimeógrafo, ele, no caso, ele serve para copiar, né? Ele é um sistema de reprodução, né? Mas ele não faz... quer dizer, até seria uma dicotomia aí, né? Essa questão do mimeógrafo não ser uma impressão. Porque ele está falando sobre... Eu acho até que, ao meu ver, aqui essa questão deveria até ser anulada. Porque o que caracteriza a impressão? Para você, o que você considera como impressão? É você reproduzir um desenho, um objeto, imagem. E o mimeógrafo faz o quê? Sim, faz essa reprodução. Pois é. Então, aqui, na verdade, ao meu ver, essa questão 9 está anulada. O mimeógrafo é porque ele considerou como tecnologias atuais de impressão. Então, se ele coloca que existem diferentes tecnologias atuais de impressão, aí você poderia considerar o mimeógrafo como exceção. Mas como ele não usou tecnologias atuais, o mimeógrafo é uma tecnologia de impressão, só que é uma tecnologia ultrapassada, ninguém utiliza mais o mimeógrafo, né? Então era uma impressão que era feita através de você molhava o stencil, né, no álcool, e esse stencil começava, conforme você ia girando ali, ele ia puxando a folha, passava aquele álcool que estava ali no mimeógrafo, ele umedecia o stencil com álcool, a tinta, que tinha um carbono por trás, passava para a folha e fazia a impressão na folha. Então, também é um sistema, uma tecnologia de impressão. Então, ao meu ver, essa questão 9 aqui está anulada. Né? Ô Edson, com relação a essa questão aí de ninguém usa mais
Eu acho meio complicado, porque Não, dentro do universo do município, a prefeitura do município, isso você também encontra. Tem lá uns museus lá que você encontra. sim. Não, eu digo assim, quando a gente fala assim, ninguém usa mais, É que quando, caiu em desuso. você fala em relação a uso em massa, né? Ninguém, eu vou reparar aqui meu termo, né? Caiu em desuso, mas, assim, existem pessoas que se recusam a avançar na tecnologia, né? Se atualizar. Então, por exemplo, que nem a gente usou lá a questão do data show, né? O professor de PowerPoint, ou tem eu até não, para vocês eu acho que eu não citei esse exemplo. Tem um texto na internet que chama-se Páginas Amarelas. Ela é uma professora lá da década de 1960 que as mesmas folhinhas com provas, com trabalhos lá que ela passava quando ela começou o magistério, ela guardava todas aquelas folhinhas e com o tempo as folhas foram ficando amareladas. Então, essa é a história, né, a moral dessa história é que essa pessoa se recusou a se atualizar. Então, ela aplicava, passava ano, saía ano, entrava ano, saía ano, e ela aplicava a mesma prova. Ou seja, por exemplo, se acontece muito isso nas escolas atualmente, botar a família inteira na mesma escola. Então, um está no primeiro ano, outro no segundo, outro no terceiro ano. Então, um ia passando para o outro, no próximo, a prova aqui do próximo trimestre. Já sabia a prova, porque era aquela professora, ela não mudava a prova nunca, então já sabia o que ela ia dar sempre, né? Então, um ia passando para o outro as respostas. Essa professora não se atualizava, né? Então, tem pessoas, nesse caso aí que o José Luiz mencionou, tem lá o mimeógrafo. Tem gente que gosta de usar o mimeógrafo, não é porque não tem acesso à tecnologia, não. É porque aquele negócio vicia. Sabe por que o mimeógrafo foi proibido? Porque aquilo viciava as crianças no cheiro do álcool. Entendeu? Verdade. Todo mundo, cara, que eu cansei de cheirar a prova. Eu pegava a prova, cheirinho bom. As crianças ficavam doidas, só ficavam querendo cheirar a prova. Então a prefeitura proibiu. Tanto é que, se lá na escola existe esse tipo de uso, a pessoa que está usando está errada porque é proibido, né? Não deveria. Por isso que essa tecnologia foi abandonada, que era muito mais barato do que a impressão, né? Com mimeógrafo você rodava aí milhares de provas, de trabalhos, com custo muito mais baixo, né? Só que foi proibido justamente por causa do uso do álcool. Vamos lá, questão número 10. Dispositivo de saída semelhante ao monitor de computador, mas em vez de enviar a imagem para uma tela LCD, por exemplo, projeta a imagem em uma tela na parede ou em qualquer outra superfície plana. Essa definição é o quê? Projetor multimídia. Projetor, isso aí, letra B. Show, tá? Então é isso. Questões corrigidas. Beleza? Deixa eu ver só qual é a página aqui da próxima unidade aí, as questões. É página 49. 49? Eu fiz por engano. Ah, beleza. 49, não, 50, perdão. Também não. Ué, minha apostila tá errada? Não, acho que a de vocês deve estar diferente da minha. Não, peraí. Não, ainda 3.2. Falou do processador agora. Aqui, ó. 59. Você deve ter confundido só o número. É 59. Tá, 59 e acho que 60. É tudo A. Vai dar 59 a página 61. Tá? Vou botar aí no chat pra... Tá precisando no começo. Oi? Os 4 primeiros. Exercícios das páginas 59
61. Aí na próxima aula a gente corrige, tá? Eu separei aqui um material que depois eu vou passar para vocês na próxima aula. Não, esse material não foi produzido por mim, mas eu achei bem interessante. É um material complementar que eu peguei na internet. Eu gosto de ir buscando materiais alternativos, porque para a gente não ficar só preso ao livro, né? Então, eu vou passar depois para vocês compartilhar esse material. Ele mostra as aplicações dessas tecnologias, né? Onde se usa, por exemplo, onde você usa computador. E lembra que a gente falou, teve até uma aula que a gente falou que num dos exercícios falava que o smartphone poderia ser utilizado, considerado microprocessador e tal. E aí a gente começa a pensar, né, aonde a gente consegue encontrar o uso do computador. Isso está tão prático, né, que se você parar para analisar, vocês já viram os guardas, né, os policiais, as viaturas, elas têm um dispositivozinho, por exemplo, se você for autuado, ele imprime a multa para você na hora, né? Que é a impressorazinha térmica, sai aquela guiazinha, né? O reboque lá, quando teu carro é rebocado, você sai com a tira lázinha lá da autuação lá, que teu carro foi rebocado, na hora. Quando o marcador de luz ou o marcador de água, ele fica lá um aplicativozinho lá no celular, na mesma hora ele tem uma impressorazinha térmica pendurada aqui na coxa, que sai a impressora, sai a conta e ele deixa na sua caixa de correio. Para cobrar, eles atualizam, que é uma beleza, né? Pois é. Agora vai entrar em contato com o saque para você ver aqui. Pô, escuta a mesma musiquinha de 1980. A mesma musiquinha, a gente até decorou, né? Pois é, gente. Então é isso. Tá? Na semana que vem a gente corrige então 59 e 61. Vocês viram que a matéria é super tranquila, super simples. Aí eu vou utilizar esse material aí na próxima aula, para a gente não ficar só preso no livro didático e também ver outras opiniões diferentes. Beleza? Então, bom descanso para vocês. Bom final de semana. Até terça-feira. E aí o Arthur e o quer falar comigo, né? Só ficar online aí que o pessoal, depois que terminar aí, a gente bate um papo. Enquanto isso, eu vou desligando aí a gravação. Um abraço aí pro pessoal que tá saindo. Bom descanso. Né? Ô Edson, só uma perguntinha. Pode falar. Esse material, essas aulas aí as aulas anteriores, né, de ferramentas digitais, estão lá no YouTube? Então sim. Então, porque eu não sei o que aconteceu, meu computador deu